São comuns, hoje em dia, empresas que oferecem serviço para limpar o nome de quem está devendo. Mas o consumidor deve prestar atenção no contrato, pois pode continuar devendo. Ofertas não faltam, nem nas ruas, nem na internet. O alvo é conseguir clientes endividados e a promessa é tirar o nome do cadastro de inadimplentes de forma rápida, barata e fácil. Uma proposta aparentemente tentadora, mas que deixa algumas pessoas desconfiadas. Não confio não, tem que chegar diretamente lá na loja lá e resolver. A gente está numa situação em que tudo causa medo. Você tem que ter cautela para fazer qualquer coisa. Eu acho que acaba enrolando mais a pessoa, porque só vai aumentando a dívida. E pode ser um golpe aí por trás de tudo isso. Uma pesquisa do SPC Brasil aponta que 1 em cada 10 brasileiros estão endividados e, para tirar o nome do cadastro negativo de forma rápida, contratou empresas para limpar o nome. Essas empresas negociam a dívida do devedor. Só que, dependendo do tipo de contrato, o débito não deixa de existir. É que parte da dívida é paga e o restante é repassado para uma empresa de cobrança, que vai buscar receber o que falta para saldar a dívida. Ou seja, a pessoa que teve o nome limpo continua devendo, só que para outra empresa. O levantamento também mostra que quase 25% das pessoas que contrataram esse tipo de serviço se arrependeram. Para evitar dor de cabeça, este advogado alerta que o consumidor deve ficar atento ao contrato. Avaliar se vale a pena eu celebrar um contrato de intermediação de negociação e estou disposto a pagar um valor até um pouco maior do que seria a dívida, ou eu mesmo poder negociar diretamente com o credor, ou até procurar os órgãos de proteção ao crédito, que eles fazem a intermediação em determinadas ações pontuais de negociação dessas dívidas. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Larissa Fonseca, que é integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, para começar, esclarecendo para as pessoas que estão nos assistindo, esse serviço oferecido por essas empresas é legal? Sim, ele é legal, sim. Não há problema algum em oferecer esse tipo de negociação da dívida para o consumidor que está inadimplente. Mas tem que ficar de olho no contrato, né? O que o consumidor que está precisando de serviço ou que recebe uma ligação ou uma proposta de uma empresa como essa para fazer um contrato com eles, no que o consumidor deve ficar muito atento? Ele tem que estar atento a todos os detalhes que estão contidos nesse contrato e até mesmo quanto à empresa. E tem que saber se a empresa pode agir dessa forma, se ela está vinculada a alguma instituição financeira, se ela tem um registro em dia diante a junta comercial, se o contrato prevê toda a negociação dessa dívida, quais são as tarifas, as certidões, as taxas, tudo que vai acontecer durante a negociação dessa dívida e se ele vai estar realmente retirando o nome do consumidor do cadastro de inadimplentes ao final da quitação da dívida. Também tem que saber se a empresa é idônea, né? Se não tem nenhuma reclamação. Como é que ele faz isso? Ele pode verificar tanto juntamente a próprio banco de dados, a Câmara de Dirigentes de Lojistas, como também pode verificar junto ao PROCON e verificar também dentro do site, na internet, existem alguns sites que promovem algumas informações de empresas que são ou não idôneas. Essas empresas, elas oferecem um serviço e, claro, recebem por isso, cobram uma taxa. Há uma especificação da taxa que elas podem cobrar? Pode cobrar qualquer tipo de taxa? E como isso é cobrado do consumidor? Elas estão, de certa forma, livres para cobrar essas taxas. Não existe uma definição de qual é o valor que essa taxa tem que existir. Mas o consumidor tem que estar atento à previsão dela contratual antes mesmo da assinatura do contrato. Porque uma vez assinado o contrato, o consumidor já estará vinculado a esse contrato e a essa nova empresa, que ele está transferindo a sua dívida. Então, dentro do contrato, vai ter que existir todas as informações de tarifas e de taxas antes da assinatura, para que ele se certifique de que está fazendo uma boa negociação. Tem alguma empresa, tem algum contrato, por exemplo, que oferece para quitar apenas metade do contrato, metade da dívida e algumas situações em que o cliente continua com uma dívida, por exemplo? Existe, porque às vezes o consumidor, ele quer uma prestação ou uma parcela, um financiamento que caiba no seu bolso, vamos dizer assim. E quando ele vai negociar, ele negocia muito mais prestando atenção na parcela que ele vai pagar mensalmente. E não necessariamente essa parcela está englobando toda a dívida que ele está pensando que está quitando. Então, toda vez que vai fazer o contrato, mais uma vez eu repito, é muito importante saber quais são
todas as cláusulas e tudo que está envolvido nesse contrato, para que ele não tenha essa surpresa de que acha que está pagando 100% e não está pagando 100%. E principalmente se não está tendo algum golpe, em que não está se pagando nada. Também é comum que as empresas ofereçam um serviço de transferência bancária da dívida com uma taxa menor, mas continua com a dívida, né? O consumidor continua com a dívida, às vezes com uma taxa menor, é isso? Isso é verdade. Existe a portabilidade bancária que é permitida para o consumidor fazer, seja porque os juros está mais atraente, porque alguma tarifa bancária ele coloca de forma mais confortável, ou uma parcela mais reduzida. Porém, ele tem que prestar atenção que não é só a questão dos juros que onera um contrato de financiamento. O contrato de financiamento ele também é onerado por tarifas bancárias, taxas e outros serviços que estão vinculados, até mesmo o seguro do contrato. Onde a pessoa pode ter todo o extrato, digamos assim, das dívidas que tem, saber de quais as dívidas que tem uma pessoa que tem dívidas em vários locais. Tem algum órgão, algum local que ela pode chegar e saber onde ela está devendo para poder negociar? Normalmente, os lojistas, eles colocam tudo isso dentro das agências que estão vinculadas à sua Câmara de Associação de Lojistas para fazer um cadastro de inadimplentes, seja o SPC ou o Serasa. Então, normalmente, nesses órgãos em que o banco de dados da agência de dirigentes lojistas da cidade que o consumidor reside, tem essas informações, em qual local ele está com alguma dívida, alguma inadimplência. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com a advogada Larissa Fonseca, que é integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Distrito Federal e hoje conversa conosco a respeito das dívidas e de como negociar essas dívidas, já que são muitos inadimplentes no país, né, doutora? O que tipo de impedimento uma pessoa que está com o nome sujo tem? Bom, ela pode ter impedimento até para financiar produtos pequenos, eletrodomésticos, eletrônicos, mas também ela pode ter problema para abrir um novo negócio ou para fazer algum contrato de locação, seja locação de imóvel, de veículo, porque normalmente essas imobiliárias, elas ficam atentas ao cadastro dos inadimplentes. Então, toda vez que o consumidor está com o nome sujo, ele pode ter algumas dificuldades na sua vida civil. Então, é preferível não estar com o nome sujo. Para a pessoa que está interessada em saber onde e como ela está devendo, né? Se ela não puder comparecer pessoalmente, tem como ela mandar uma pessoa, um representante, para saber dessa dívida? Ou essa dívida só é passada para a pessoa em mãos? Não, ela pode mandar uma pessoa verificar essa informação para ela, desde que ela esteja munida de procuração. Mas, além disso, alguns dos órgãos de cadastro de inadimplentes possuem também uns portais na internet que providenciam essas informações mediante pagamento simples. Então, ela pode verificar qual das duas opções ela poderá obter essa informação se ela não puder ir pessoalmente ao local. Caso a pessoa tenha o nome incluído aí numa lista de devedor e pagou essa dívida, né? Em quanto tempo esse nome tem que ser retirado da lista de devedores? Os bancos de dados, eles têm ao prazo de 5 dias úteis para a retirada do nome do consumidor que estava inadimplente. Após esse período, é possível, inclusive, uma reparação por dano moral ao consumidor que estava com o nome como cadastro de inadimplente equivocadamente. Quer dizer, tem que ficar atento a isso, né? Bastante atento. E se a pessoa recebeu uma notificação por e-mail sobre alguma dívida, uma coisa muito comum também, né? A gente nunca sabe se é vírus ou se não é. A empresa pode mandar uma notificação por e-mail para o consumidor ou não? Tem que ter muito cuidado nessa hora. A empresa pode mandar. Existem algumas empresas até que estão utilizando esse tipo de contato com o cliente por ser uma coisa mais barata para entrar em contato com o consumidor inadimplente. Mas é importante que o consumidor tenha muito cuidado antes de abrir esses e-mails. É importante verificar qual é o endereço de envio, se tem dúvida se é ou não um e-mail que pode ser aberto, entre em contato diretamente com a empresa, porque a empresa pode dar essa informação por telefone ou pessoalmente. Então, como recomendação, eu acho mais prudente não abrir os e-mails. Mas se tiver uma dúvida, pode inclusive certificar no banco de dados de proteção ao código aos consumidores se existe ou não alguma inadimplência ou alguma dívida cadastrada no seu nome. Como é que a pessoa consulta o CPF? Tem algum jeito online, por exemplo, de consultar o CPF se está negativado ou não? Ou só mesmo indo a algum órgão como o SPC e a Serasa? Tanto o SPC e o Serasa, eles já fornecem esse tipo de serviço online. Então, é possível, sim, verificar essa informação
via internet, mas essa informação via internet ela não é gratuita, então muitas vezes o consumidor prefere ir pessoalmente, verificar qual é a inadimplência ou a dívida constante no seu CPF. Bom, eu queria encerrar nossa entrevista com dicas para o consumidor que está nessa situação e quer regularizar a situação e não correr riscos também, né? Como a gente viu aí, empresas que oferecem um serviço que por vezes não são tão idôneas. Quais as dicas para o consumidor? Acho que a dica número 1 que eu posso dar é que ele procure diretamente o credor a que ele estava com uma dívida dessa. Porque diretamente o credor, ele é possível às vezes fazer uma renegociação da dívida, ele pode às vezes até fazer alguma permuta ou alguma troca de trabalho, que pode fazer uma negociação disso, ou até mesmo uma negociação de algum imóvel, de alguma coisa que ele já possua para poder fazer quitação. E depois que ele não tem sucesso nisso, aí sim, procure alguma forma de fazer uma quitação dessa dívida da sua melhor maneira. Ou uma empresa que forneça esse serviço, mas sempre atento a que neste contrato tenha todas as informações para essa negociação, que ele seja realmente uma empresa que seja credenciada para a intermediação de negociação de dívida de consumidores. Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Eu conversei com Laísa Fonseca, que é advogada e conversou com a gente a respeito das dívidas e da melhor forma de renegociar essas dívidas e tirar o nome da lista de devedores. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.